Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e você está no Momento OBMAP. E para o Momento OBMAP de hoje eu tenho aqui algumas questões referente à prova de 2023, primeira fase. Aqui é para os alunos do 8º e 9º ano. Essa aqui é a prova nível 2. Então vamos ver essa questão. O desenho mostra uma roda gigante com Maria e Paulo sentados em cadeiras diametralmente opostas. Olha só, pessoal. O que é isso, professor? Diametralmente opostas, né? Elas estão aqui, né? E toda vez que um desce, ele se movimenta nesse sentido aí da roda gigante, né? Então, ele usou essa palavra aí para determinar essa oposição que está ocorrendo entre essas duas cadeiras. Quando Maria está a 3 metros de altura em relação ao solo, Paulo encontra-se a 5 metros de altura certo? Qual será a altura de Paulo quando Maria estiver a 7 metros do solo? E aí temos as alternativas. Olha só, nós observamos que, como ele falou, Maria está a 3 metros do solo e Paulo está a 5 metros do solo. Olha só, se elas são opostas nesse sentido, você observa que quando esse aqui vai descendo, esse aqui vai subindo, sempre nesse mesmo sentido. E eu já consigo observar uma coisa aqui, que se Maria, o tanto que Maria desce, vai ser o tanto que Paulo vai subir, né? E sempre que um se movimenta, é o mesmo tanto que o outro vai se movimentar, até porque aqui é uma circunferência e eles estão opostos, beleza? Então, se vai ser nesse sentido, de que quando um anda tal, né, quantidade em relação ao solo, a altura fica uma quantidade variável em relação ao solo, vai ser a mesma para o outro, certinho? Então você observa que é um valor que ele vai variar sempre em 8. Como assim, professor? Se eu pego esse 3 mais esse 5, eu tenho aqui 8. Então significa que os valores eles vão ficar variando nesse sentido, né? Por exemplo, se Maria vai para 2 metros, Paulo vai para 6. Se Maria vai para 1, Paulo vai para 7. Olha só, 6 mais 2, 8. 1 mais 7, 8. Se Maria vai lá para o iniciozinho da roda, 0, né, Paulo vai para 8. E aí, quando Paulo começa a descer para 7, ela começa a subir para 1. Então, nesse sentido, se ele quer saber qual a altura de Paulo quando Maria estiver a 7 metros do solo, nós podemos fazer o seguinte: se eu aumentar aqui em mais 2 a altura de Paulo, quando ele ficar aqui com 7 metros, significa que Maria baixou 2. Então, Maria, com menos 2, ficou com 1 metro. E como é oposto, vai ter um momento que eles vão estar nessa posição, né? Que Paulo vai ficar na posição da Maria e Maria vai ficar na posição do Paulo. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que quando Maria estiver a 7 metros, Paulo vai estar a 1 metro, já que é oposto. Então, a gente pode marcar aí a alternativa de letra B. Olha só essa questão. Inicialmente parece ser assim bem confusa, né? Mas quando você lê e observa, você consegue ver que a resolução dela é bem tranquila, certinho? Então vamos ver aqui outra questão. Olha só, essa questão, ela fala assim: a área do polígono amarelo com vértice em pontos do quadriculado é de 30 centímetros quadrados. Qual é a área em centímetro quadrado de cada quadradinho do quadriculado? Então temos aí uma figura, pintou aqui de amarelo, né? Ele falou que os pontos, os vértices, estão sobre pontos aqui no quadriculado, né? A gente já observa aqui 5 pontos sobre esse quadriculado. Beleza. E aí o que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é a área em centímetro de cada quadradinho desse aqui, ó. É isso que ele quer saber. Então a gente vai buscar aqui uma relação, né, para descobrir qual que seria a área desse quadradinho, pegando aqui essa parte amarela. Se você observar, esse amarelo aqui eu posso dividir ele em 2 triângulos, beleza? Em 2 triângulos aqui tranquilamente, certo? E o que é que eu vou fazer com isso? Olha só, essa parte aqui eu vou chamar de 2L, que seria a base, né? Seria 2 quadradinhos aqui, 2 lados de um quadradinho. E a altura, se a gente for contar aqui a altura, nós temos 1, 2, 3. Então, essa altura aqui, eu vou chamar ela de 3L.
E aí eu calculo essa área, né, essa primeira área da parte amarela. Lembrando que para calcular a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então eu tenho aqui que base vezes a altura dividido por 2. Vamos ter que 2 vezes 3 é 6, L vezes L, L ao quadrado, dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, esse primeiro triângulo que nós fizemos aí a divisão, ele está com uma área de 3L ao quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa para esse segundo triângulo. Observa que essa parte aqui da base é 2L, certo? E a altura desse triângulo, ele pode ser dado aqui também, ó, 2L. Então, ele é um triângulo de base 2L e altura 2L. Vamos calcular a área dele em relação a esses lados do quadriculado. Vamos ter aqui 2L vezes 2L dividido por 2. 2 vezes 2, 4. L vezes L, L ao quadrado, dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2, fica 2L ao quadrado. Essa área aí é 2L ao quadrado. Beleza, o que é que eu vou fazer com isso? Olha só, agora nós podemos somar essas duas partes daí que formam a figura. Vamos fazer essa soma. Então, 3L ao quadrado mais 2L ao quadrado tem que ser igual à área dele. E a gente tem no texto que a área dele é 30 centímetros ao quadrado. 3L ao quadrado mais 2L ao quadrado, 5L ao quadrado, que vai ser igual a 30, certo? E aí, esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo, 30 dividido para 5, logo L ao quadrado vai ser igual a 6. E olha só, aqui não é interessante para mim descobrir o L, né? O L seria o quê? Lembra que no início a gente está chamando cada lado desse quadradinho de L? L seria o lado do quadrado. Mas ele não quer saber qual é a área desse quadrado? A área desse quadrado é L vezes L, ou seja, L ao quadrado. Então quer dizer que a área dele é de 6 centímetros quadrados. Nós podemos marcar aí a alternativa de letra E, 6 centímetros ao quadrado. Beleza? Até porque o lado dele é o quê? Se a gente calcular esse L, é a raiz quadrada de 6. Né? Então, esse quadradinho da malha, ele tem um lado de raiz quadrada de 6. E aí, como a gente quer saber a área, bastava eu multiplicar, né, essa raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 6, que é o próprio número 6, né? Já que dá a raiz de 36 e a raiz de 36 é 6. Então, a gente marca aí a alternativa de letra E. Tranquilo, pessoal? Pronto. 3, 2, 1. Bom, e para continuar a nossa aula, nós temos aqui outra questão. Olha só essa questão. Uma questão aqui mais algébrica, né? Ele fala assim, se AB igual a 1 sobre 2, BC igual a 1/3 e AC igual a 1/6, qual é o valor de 1 sobre A ao quadrado mais 1 sobre B ao quadrado mais 1 sobre C ao quadrado, certo? Então, vamos calcular esse valor utilizando essas relações que ele deu para a gente. Aqui eu vou utilizar o algoritmo do múltiplo comum, tá bom? Então, vou armar essa conta aqui. 1 sobre A ao quadrado mais 1 sobre B ao quadrado mais 1 sobre C ao quadrado. Beleza. Se eu fosse somar essas frações, eu teria que fazer o MMC. Então, aqui eu vou deixar a multiplicação deles nessa parte de baixo, né? Eu estaria usando aqui o algoritmo, tá bom? Ou faço aqui como se fosse uma multiplicação de tudo isso por A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, em cima e embaixo. É a mesma coisa.
Então, faço aqui a divisão. Olha só, a ao quadrado, b quadrado, c quadrado, dividido para a ao quadrado, depois multiplica vezes 1. Então, o a ao quadrado sai e fica só b quadrado, c quadrado. Nesse termo do meio, a mesma coisa. Vai dividir por b quadrado, então o b quadrado daqui sai. E fica só a quadrado, c quadrado, certo? Vou organizar esse quadrado aqui. A quadrado c quadrado. Fazendo a mesma coisa para o terceiro termo, então o termo c quadrado sai e fica a quadrado b quadrado. Certo, agora eu vou tentar buscar a relação para a gente substituir esses valores. Olha só, o valor que tenho aqui, b quadrado c quadrado, eu posso formar uma relação com esse bc 1/3. Como assim, professor? Se eu elevar os dois membros ao quadrado, eu vou ter o quê? Que b quadrado c quadrado, ele é 1/3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado é 9. Então, quer dizer que b quadrado c quadrado é igual a 1/9. Então, já vou substituir aqui, ó, 1/9 mais. A mesma coisa eu vou fazer com esse termo central. Então, vamos buscar que ele é a quadrado c quadrado. Pode ser esse aqui. Elevando ao quadrado, nós vamos ter aqui a quadrado c quadrado vai ser igual, 1 ao quadrado é 1, 6 ao quadrado é 36. Vai ser igual a 1 sobre 36. Então, vamos substituir mais 1 sobre 36. Mas, temos aqui a quadrado b quadrado, pode ser com essa relação aqui, ó, certo? Então, vamos fazer aí com ela, tá bom? Então, vai ficar a quadrado, né, essa relação aqui, tá bom? A quadrado b quadrado, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, substitui por 1 quarto. E aí, a parte de baixo, o que é que a gente vai fazer para encontrar a parte de baixo? Olha só, vamos buscar uma relação dessas letras aqui de baixo com essas letras que nós já temos aqui elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho a quadrado, b quadrado, c quadrado. Como que a gente pode formar uma relação, observando aqui que eu já tenho alguns termos ao quadrado? Olha só, então, se a gente olha essas relações aqui, se multiplicar todas elas, o problema que a gente tem aqui é que vai ficar tudo elevado à quarta. Mas vamos pegar essa relação que está aqui, ó. Vamos multiplicar todos eles. Então, eu vou multiplicar AB vezes BC vezes AC e multiplicar as frações com suas respectivas frações, né? Eu estou multiplicando aqui membro a membro. Então, eu tenho que AB, vou multiplicar o membro por membro para ficar melhor a organização. A vezes A, eu vou ter que A ao quadrado. B vezes esse B do BC, eu tenho B ao quadrado. E o C vezes o último C, né? Esse C com esse C aqui, eu tenho C ao quadrado. E isso daí, ele é igual a quem? 1 sobre 2 vezes 1/3 vezes 1/6. 1 sobre 2 vezes 1/3, 1 sobre 6. E 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6, 1 sobre 36. Olha só, quer dizer que A quadrado, B quadrado, C quadrado é igual a 1 sobre 36. E é essa relação da parte de baixo que eu vou substituir aqui. Então, aqui vai ficar 1 sobre 36. Agora, vamos fazer a soma na parte de cima e reorganizar esse cálculo. Então, vou tirar essas partes aqui que a gente já usou. Não vamos mais precisar recorrer, certo, a essas trocas. Então, vamos prosseguir aqui. Então, eu tenho que somar 1 sobre 9 mais 1 sobre 36 mais 1 sobre 4. São frações com um denominador diferente. Vamos fazer aí o MMC de 9, 36 e 4, certo? Aqui vamos ter o MMC. Por 2, vamos ter o 9, não dá para dividir. 36 por 2 vai dar 18, 4 por 2, 2. Por 2 novamente, 9, 18 por 2, 9, 2 por 2, 1. Agora, por 3, vamos ter 3, 3 e 1. E por 3 novamente, 1, 1
e 1. Poderia fazer direto por 9, né? Mas aqui a gente observa os fatores. Multiplicando, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Olha só, é o mesmo múltiplo comum, certo? Então, vamos fazer aqui 36 dividido para 9, 4, vezes 1, 4, mais 36 por 36 é 1, vezes 1, 1, mais 36 por 4 é 9, vezes 1, 9. E aí, isso está dividido por 1 sobre 36. Somando a parte de cima, 4 mais 1 é 5, e 5 mais 9 é 14. 14 dividido por 36, lembrando que tudo isso está sendo dividido, né? Essa barra grande aqui, ó, ela é a divisão, está sendo dividido por 1 sobre 36. Deixa eu melhorar esse símbolo aqui da divisão. Então, eu tirei lá da barra porque a gente já vai fazer o quê? Dividir as frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, é 36 sobre 1. E aqui nós podemos simplificar 36 por 36, 14 vai ficar o quê? 14 sobre 1, 14 sobre 1 é o próprio 14. Então, o valor dessa expressão é 14, nós podemos marcar aí a alternativa de letra C. Certinho, pessoal? Tranquilo? Ela é uma questão mais algébrica, né? Ela é mais demorada e aí você tem que tomar cuidado aqui com os processos de substituição, tá bom? A nossa aula vai ficando por aqui. Espero vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.